Bem, boa tarde, meus irmãos, né? Ainda não viramos de período, então estamos na tarde e é sempre um prazer estar com os irmãos aqui depois de algum tempo, né? Em que não temos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus, né? Presencialmente, em unidade, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Domingo passado nós já tivemos esse privilégio de estarmos aqui, retornando aos estudos de Isaías, com o irmão Davi Rodrigues, e na ocasião nós estudamos aí o capítulo 36 de Isaías. Eu vou abrir aqui eu peço que os irmãos abram, né, então as suas Bíblias em Isaías, capítulo 37. A gente vai, antes de mais nada, fazer uma recapitulação do que aconteceu ali no capítulo 36, para aqueles irmãos que não tiveram oportunidade de estar aqui, né? Porque, tendo em vista que é uma continuação do estudo, então é bastante interessante que a gente faça novamente uma imersão aqui, para que os irmãos possam acompanhar, especialmente aqueles que não estiveram aqui no domingo passado. Então, qual é o pano de fundo que nós temos aqui, né? Nós estamos no capítulo 36, e o que aconteceu? Nós temos um rei assírio, chamado Senaqueribe. A Assíria, então, era o império do momento, era um império muito poderoso e que vinha dominando toda aquela parte do Oriente. E eles, inclusive, eram conhecidos por serem muito agressivos, muito maus. Eles eram perversos nos seus cativeiros e torturas, e eles matavam sem piedade. Então, era um povo muito duro. Então, os reinos, quando estavam próximos, e estavam sabendo que ia acontecer alguma coisa, que eles estavam chegando, já ficavam com temor, né? E tremor, porque era um povo conhecido, era um povo mau. E é exatamente a situação aqui que Ezequias, que era o rei então de Judá, veja que nós tínhamos o Império do Norte, o Império do Sul. Império do Norte era Israel, Império do Sul era Judá. O Império do Norte, desde sempre, teve reis muito maus e reis que não foram fiéis à palavra de Deus, e por isso não só os seus reis, mas como o seu povo também, eles foram praticamente destruídos, né? Levados cativos, torturados, houve uma miscigenação, né? Então eles eram levados de onde estavam para a Síria. E eles tinham essa característica de pegar os povos, os assírios tinham essa característica, né? Os irmãos, eu tomo muita água, né? Não consigo, né? Eu admiro as pessoas que conseguem dar 1 hora de aula e falar sem tomar água. Eu não consigo. Não dou conta não, ainda mais nesse tempo que estamos. Aliás, irmãos, que tempo é esse, hein? Quente, 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 hein? Se tivesse uma cachoeira aqui pertinho, hein? Aí já era fácil. Mas então, essa era a situação daquele povo ali de Judá, de Jerusalém. Então, eles são a última fortaleza, o último remanescente que está ali contra aquele povo. Quem era o povo assírio, liderado por um grande rei chamado Senaqueribe, que já havia destruído os povos todos na região, tomado como cativo todos aqueles povos da região. Alguns registros assírios dizem que foram 46 localidades que estavam ali próximos de Jerusalém. Então, 46 localidades já tinham caído perante o rei Senaqueribe. Então, esse era o pano de fundo. Então, está ali Ezequias, que era o rei de Judá até então, um rei realmente que, na maioria das vezes, estava de acordo com a palavra de Deus, com as suas ordenanças. E a gente fala isso na maioria das vezes, por quê? Porque se os irmãos vêm acompanhando os estudos de Isaías, nós vemos que Isaías sempre chama a atenção do seu povo para que eles confiassem em Deus,
para que eles não estivessem confiando nas suas próprias forças, para que eles não confiassem em outros exércitos, ou até nos seus próprios exércitos, porque Deus estaria com eles. Então, Isaías, desde o princípio... Pode, fique à vontade. Eu vou dar um espacinho para o irmão aí. Então, Isaías sempre estava chamando a atenção do seu povo exatamente para que a confiança do seu povo estivesse somente em Deus e que a vontade de Deus sempre estivesse sendo obedecida por aquele seu povo, o que não aconteceu por diversas vezes. E daí, desde o início dos nossos estudos em Isaías está alertando aquele povo para o juízo que viria sobre aquele povo, sobre os males pelos quais eles iriam passar, e o povo, muitas vezes, fazendo ouvido de mercador, né? Não ouvia nada, não queria saber, continuaria ali pelos seus próprios caminhos, só que chegou o momento, e o momento é esse, e o momento, é melhor para o irmão? E o momento chegou, em que aquele poderoso rei assírio chega, então, aos portões de Jerusalém, e agora sim a gente recapitula o que aconteceu com o irmão Davi Rodrigues, o que ele expôs para os irmãos no domingo passado. O rei Senaqueribe manda emissários para que eles fossem até o rei Ezequias e dissessem: olha, vocês têm que se render. É isso, basicamente. Só que não de uma maneira tão tranquila assim. Eles mandaram um alto funcionário chamado Rabsaqué. Esse nome é bem interessante porque até a gente na Bíblia lê sempre Rabsaqué, mas pelos meus estudos, alguns dizem que na verdade Rabsaqué não era o nome desse alto funcionário, era simplesmente um cargo que ele exercia, que era um grande comandante em chefe de exército. Então, os comandantes em chefe que tinham aquela função se chamavam Rabsaqué. Existiam, inclusive, outros comandantes que recebiam outros nomes, né, outros títulos. É só uma curiosidade, porque a gente vê Rabsaqué, 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 mas, na verdade, era um título daquele, não propriamente o nome daquele alto funcionário, que foi, então, aos portões ali de Jerusalém e fez aquele ultimato ao povo. E os irmãos lembram que ele foi tremendamente pedante, né, com relação nessa comunicação. Eu vou dizer aqui, né, está no versículo 4 de 36, só para os irmãos se relembrarem, né? Rabsaqué lhes disse: dizei Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, confias agora para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Então ele começa a humilhar ali aqueles servos, porque Ezequias também mandou uma comitiva para que recebesse Rabsaqué e os seus outros funcionários, e eles são humilhados ali, são humilhados naqueles portões, e eles percebem a situação em que estavam. E veja, Ezequias, Deus estava certo em trazer esse juízo sobre eles, porque mesmo Ezequias, que seguia muitas vezes a palavra de Deus, que era obediente, que inclusive acabou com vários altares que tinham nas regiões, e isso é citado na lição que os irmãos viram com o irmão Davi Rodrigues, ele estava ali como um traidor. Esse rei Ezequias, ele já tinha mandado tributos a Senaqueribe, como um símbolo, um gesto de paz, para que Senaqueribe não invadisse então Judá e destruísse, levasse cativo as pessoas que ali moravam. Entretanto, Senaqueribe resolveu dar as costas, traiu o rei Ezequias,
E, ao contrário de fazer paz, mandou seu exército, seu representante ali, dando um ultimato desse e blasfemando contra Deus, blasfemando contra aquele povo, dizendo que eles eram fracos, que eles não podiam fazer nada, que eles estariam confiando nos egípcios, que eram uma cana quebrada, esmagada, que nada poderiam fazer por eles. E aí está o grande problema de Ezequias. Ezequias não confiava só em Deus. Por isso que ele também está sofrendo o juízo de Deus aqui. Por que os irmãos perguntam isso? Mas Ezequias não era um homem, ele não acabou, um homem segundo ali a vontade de Deus, ele não mandou destroçar aqueles altares que estavam ao redor. Mas quem se lembra, essa lição foi dada online já há alguns meses, até eu que fiquei com essa lição, em que a gente pôde ver como é a construção. Eu queria até trazer essa foto, mas acabei não achando lá no meus... Troquei de computador e acabei não achando. É uma foto que mostra a cidadela de Jerusalém, e a gente vê os túneis de água que Ezequias mandou construir desde o poço até a cidade. Ele era um rei precavido, ele cercou as suas fontes de água com muros, fez um canal subterrâneo para que a cidade não ficasse sem água. Ele era um rei precavido. Então a gente pode pensar assim, mas isso foi falta de confiança em Deus? Até não, é uma precaução, mas na cabeça dele, ele não estava confiando em Deus, ele estava confiando nas suas próprias forças e no seu próprio exército. Então veja, nós temos, de um lado, ele se preparando com essa fortaleza, com essa água, de outro, ele fazendo conchavos com o povo do Egito, que era um povo politeísta, que não adorava a Deus, e ele... Então a gente pensa, não, realmente Ezequias trilhou alguns caminhos que não eram da vontade de Deus. E aí por isso ele também está debaixo dessa condenação. Então aí a gente vê esse pano de fundo que Ezequias, e o seu povo estava passando. E aí, eu acho que mais ou menos foi assim que o Davi termina, no final do versículo 36, em que Rabsaque, que era esse alto funcionário, chefe comandante, chega aos portões de Jerusalém e coloca, mesmo eles tendo pago tributos, mesmo eles tendo tentado fazer um acordo, ele chega àqueles portões, humilha aquele povo, humilha o rei e fala, olha, esse aqui é o ultimato. E mais ou menos terminou assim com o Davi Rodrigues ali no final do capítulo 36. Os servos que receberam aquele recado ficaram calados e foram falar com o seu rei, que era o rei Ezequias. Todo mundo acompanhou até aqui? Personagens principais. Senaqueribe era o rei da Síria, era quem dominava, era o sumo rei. Rabsaque era um alto funcionário que foi mandado até ali para trazer essa palavra ao rei Ezequias e ao seu povo, ok? Jerusalém era o último remanescente do povo de Judá. Israel, que era o reino do norte, já tinha sido devastado, levado como cativo, só restava do reino do sul, Jerusalém. Então, esse é o pano de fundo que a gente tem aqui. Então, vamos abrir então nossas Bíblias ou acessar nossos celulares e eu vou pedir que cada um leia o capítulo 37, nós vamos ler de 1 até... Vamos ler de 1 até 7, primeiramente, quando Ezequias, então, recebe essas palavras e vai falar com o profeta Isaías, e depois a gente segue nos demais versículos. Então, Isaías, capítulo 37, vamos ler primeiramente de 1 a 7. Os irmãos que acharam, cada um pode ir lendo, por favor. Então, a gente viu esse breve relato, e é aqui a consequência daquela ameaça que Rabsaque faz ali aos emissários do rei Ezequias e ao próprio Ezequias. Relembrar que essa parte aqui da história, ela acontece paralela à passagem de 2 Reis 19, de 1 a 7. Se alguém quiser marcar e saber também, porque nós temos esse relato lá em 2 Reis 19, capítulos de 1 a 7. Exatamente esse trecho que a gente acabou de ler aqui. Então, o que vemos aqui no primeiro versículo, quando acontece isso, depois dessa traição do rei Senaqueribe e realmente desse ultimato? Nós vemos que após essa palavra que é trazida ao rei, ele reage. O rei Ezequias reage de alguma maneira. E qual é essa maneira?
ele busca a penitência, ele busca ao Senhor. Nosso texto diz que depois de ele ouvir todos esses relatos que foram trazidos pelos seus emissários, ele rasga as suas roupas. Versículo 1 nos diz isso, ele rasga as suas roupas, depois ele se cobre de pano de saco, e um sinal de humilhação, de tristeza. Os irmãos viram também no domingo passado essa explanação. Então, quando isso acontecia no Velho Testamento, os judeus, eles se rasgavam, trocavam as suas roupas, uns colocavam o seu rosto em terra. Então, tudo isso era um sinal de humilhação e de tristeza. E exatamente porque aqui Ezequias entende que toda a sua força, todo o seu poderio, e a gente, como os irmãos já leram, a gente vai conseguir verificar isso, em si, e percebe que nada daquilo que ele fez, todos os seus preparativos, os seus acordos com o Egito, ou até mesmo o seu acordo com os próprios assírios, foram em vão. Então ele se veste de roupas de saco, se humilha, e ele vai ao templo buscar a face do Senhor. O relato bíblico aqui não nos diz o que aconteceu na casa do Senhor, mas, obviamente, ele deve estar ali na casa do Senhor pedindo perdão, né, por ter sido tão inconsequente na sua desobediência. Com certeza ele estava ali, de alguma forma, se humilhando. E ele, além disso, sim. Não, ele era o rei. O profeta, então, daquela época era Isaías. É claro que Isaías foi contemporâneo de mais alguém que agora de cabeça eu não lembro. Mas ele aqui exerce o papel de rei, né? E exatamente nesse trecho, isso é uma curiosidade interessante, é a parte mais ativa do profeta Isaías. É aqui, a partir desse trecho do livro, é que a gente vê a ação dele. Porque até então, o que a gente via? Profecias, ele chamando a atenção do seu povo para a sua desobediência, para que aquele povo não estava em consonância com o nosso Deus. Mas aí, aqui, ele aparece sendo chamado, as pessoas consultando o profeta Isaías. Então, ele é o profeta do momento, né? Então, a gente vê o quê? Dessa atitude que ocorreu, dessa atitude de humilhação e de alguma forma ele cai em si, então ele manda alguns dos seus representantes ali, Isaías. No versículo 2 diz que ele mandou a Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes. E aí é interessante pensar que esses anciãos dos sacerdotes possivelmente eram os sacerdotes mais importantes, mais experientes, aqueles que melhor representariam, então, o templo ali. Então, ele manda esses sacerdotes, manda os seus altos funcionários para que fossem até Isaías vestidos de pano de saco, falar ali, então, com o profeta Isaías. E a gente vê uma mudança total de postura aqui de Isaías, né? Ele se humilha, se arrepende, e ele começa a levar o seu povo também ao arrependimento, começando pelos seus altos funcionários ali. Ezequias, desculpe, eu falei Isaías, Ezequias. Então, Ezequias, ele se arrepende e demonstra, e começa a transformar isso em ação, né? E aqui vai uma rápida aplicação enquanto a gente está aqui, enquanto a gente estuda o texto, né? Nossos arrependimentos, eles têm que se concretizar em alguma coisa. Eles, de fato, têm que ganhar vida. E aqui, ganhou vida nessa postura de Ezequias mandando aqueles serviçais dele ali, vestidos de saco. Isso era uma grande humilhação, meus irmãos. Um rei se vestir dessa forma e colocar seus serviçais mais importantes, seus altos funcionários mais importantes, vestidos de saco, isso tinha uma relevância, uma simbologia muito importante. Um rei era rei. Ele não devia se humilhar, mas aqui ele começa a mostrar que realmente o seu coração estava mudando. E quando ele manda uma comitiva tão importante
ali perante o profeta Isaías, ele começa a entender que sim, o ofício de Isaías ali era muito importante. O papel do profeta Isaías para aquele povo de Jerusalém ali, então, era muito importante. Porque os altos funcionários estão indo até ele. Veja, qual seria o normal? O normal seria o profeta Isaías ser chamado até o recinto do rei, até perto do seu trono, para vir falar. Isso seria o normal. Mas não, ele manda seus altos funcionários, representantes, os grandes sacerdotes, os anciãos dos sacerdotes, para que fossem até ali, mostrando quão importante era aquele arrependimento e aquela mudança, e quão importante era Isaías e principalmente Deus para tudo aquilo. Então eles chegam lá, e dizem a Isaías no versículo 3, eles lhe disseram: assim diz Ezequias, esse é o dia da angústia, de castigo, de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem condições de dar à luz. Então é um momento solene. Ele faz isso de uma maneira solene, faz com que sua comitiva chegue lá de maneira solene e mostre a situação angustiante. Quando ele compara esse momento à hora de uma criança nascer, pense assim, meus irmãos, está no momento da criança nascer, e vai ser parto normal, né? Então, por isso que isso para eles era muito comum, eles conseguiam ver isso, visualizar essa figura aqui. Chega o momento de dar à luz, o parto vai ser normal, mas a mãe não tem mais forças para fazer nascer o seu filho. Essa é a situação que Jerusalém se encontra. Ela está numa situação muito difícil, cercado por inimigos ímpios, e não tem forças e nem poder para fazer mais nada. É um momento de profunda angústia. É esse momento aqui que Ezequias quer passar, essa dramaticidade que ele quer passar, então, ao profeta Isaías, de uma forma até a comovê-lo. Aquele que é o representante de Deus, aquele que fala, assim diz o Senhor, ele leva esse povo lá para que ele entenda, olha, a minha situação é angustiante, eu não tenho forças para mais nada, eu preciso da sua ajuda. Ele faz isso de maneira humilde. No versículo 4 nós lemos: é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. E é bem importante a gente prestar atenção nesse primeiro período aqui, do versículo 4, que diz: é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque. O que os irmãos pensam quando Ezequias manda falar com Isaías que, olha, é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido? O que vem à mente dos irmãos? Intuitivamente, assim. Vamos lá. É quase isso, é um pouquinho menos. Mas está lá, o raciocínio é esse. Não é que Ezequias não temesse a Deus, mas Ezequias, como ele via o juízo de Deus chegando sobre o seu povo e sobre ele percebeu que ele não foi totalmente obediente a Deus. Porque ele percebe o juízo e aquelas profecias de Isaías se cumprindo agora nesse momento. Então ele sente a mão de Deus e percebe: eu não fui um servo tão fiel, então eu não sou digno de sequer dizer, o Senhor meu Deus. Então ele fala, é como se ele reconhecesse em Isaías a proximidade de Isaías com Deus. Então ele fala, é bem possível que o Senhor, seu Deus, não porque também não fosse dele, mas aqui ele reconhece que ele não tem sido um servo bom e fiel e obediente como deveria ser, e mais, ele reconhece que Isaías é sim o profeta de Deus, fala por tudo aquilo que Deus mandou falar por ele, estava se cumprindo. Então é um respeito, é como se ele dissesse assim, olha, realmente, ele é o teu Deus,
né? Porque ele poderia ser até o de Ezequias, mas ele não se sentia mais tão firme com isso, né? Não se sentia mais tão íntimo, exatamente. A comunhão dele já não era tão grande, pelo menos é o que o texto faz parecer. E aí ele fala, é bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Então ele quer trazer, como se o profeta já não soubesse disso, ele traz aquelas palavras, olha, esse enviado, ele blasfemou contra Deus, ele não blasfemou contra nós, o nosso reino, o reino dos judeus, Jerusalém, ele blasfemou sim contra o Deus vivo. E você sabe disso? Você ficou, Isaías, sabendo disso? Ora, Isaías, é óbvio que Isaías já sabia disso, porque o oráculo de Deus já tinha chegado até ele. Não precisaria que os servos de Ezequias chegassem até ele e avisassem isso, né? Ele já sabia disso. E mais, ele ainda faz um pedido. Isaías, interceda pelo remanescente. O remanescente aqui era o restante do povo de Judá, que ainda estava ali em Jerusalém, tendo em vista que todos os outros que estavam ao redor já tinham sido levados cativos, as cidadelas já tinham sido tomadas, destruídas. Como eu falei, um registro assírio diz que era em torno de 46, né, cidadelas, regiões, aldeias que foram destruídas ou levadas cativos, né? Isso é um registro do próprio povo assírio, né, com relação a esse evento aqui. E veja que é o seguinte, aqui não precisaria que Isaías, exatamente se Ezequias estivesse em plena comunhão, não precisaria disso, porque os oráculos de Deus não mudaram. As previsões estavam lá. Mas se ele estivesse ali diante, tivesse ouvido tudo aquilo que Deus disse, e não tivesse confiado em exército egípcio, na sua própria fortaleza, no seu militarismo, ou na sua lábia, na hora de apresentar os tributos lá para Senaqueribe, possivelmente nada disso precisaria acontecer, ele teria obedecido. E isso que a irmã falou é muito importante. A gente sempre terceiriza para outro. Não, mas o irmão é irmão de oração, então eu vou... É o que na prática aconteceu aqui, né? Não, vou pedir a Isaías, mas na verdade a responsabilidade é dele. E ainda mais hoje, né? Nós já estamos na época de um negócio chamado sacerdócio universal do crente. Então, todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos capacidade, pela mediação de Cristo Jesus, de chegarmos a Deus. Nós não precisamos que o pastor fulano de tal, ou o seminarista, ou o missionário fulano de tal ore por nós. É claro, está na Bíblia, né? Nós intercedemos um pelos outros, isso é ser igreja. Mas eu não preciso, para que Deus me ouça, que um terceiro ore por mim. Eu mesmo tenho livre acesso a Deus agora, né? O Deus de antes é assim. Deus nem sempre age do mesmo jeito, né, no decorrer da história. Mas Ele interfere na história e age conforme a sua vontade, né? E aqueles que são seus servos, realmente Ele guarda com seus anjos, Ele protege. É claro que, vez por outra, uma coisa pode acontecer, né? Isso é fato, né? Assim como aconteceu aqui, né? Parte dos judeus que estavam ao redor de Jerusalém, eles foram cativos, mas o remanescente ficou, né? O remanescente, Deus preservou. Então é isso. Eu estava no... eu estava aqui. Agora eu me perdi onde é que eu estava. Então, os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, e então, é aqui, versículo 6, e ele disse, digam ao rei o seguinte, Isaías dizendo, para que os emissários de Ezequias levassem até Ezequias. Assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Então, primeira coisa, ele apazigua o coração do rei aqui. Ele dá uma tranquilidade, né? Isaías não precisava trazer uma nova profecia ali, um novo oráculo, porque ele já sabia. O que Deus tinha profetizado antes permanece aqui. Permanece a questão de não temer, de que Deus guardaria o seu povo. Então, simplesmente,
Isaías já os recebe sabendo qual seria a resposta ali, porque esse oráculo já tinha sido dado a ele então. Então ele mantém a esperança daquele povo. E olha só, Isaías de certa forma até desdenha. Nós sabemos que Senaqueribe mandou altos funcionários falarem com a comitiva do rei Ezequias, né? E aqui ele fala, olha, fala aí para os servos do rei da Síria. Ou seja, Isaías já está colocando Senaqueribe e seus altos funcionários. Você fala aí para os servos do rei da Síria que blasfemaram contra mim, você não precisa ter problema não tenham medo com relação a eles, com esses servos dele aí. Porque no versículo 7 ele diz, eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá farei com que ele seja morto à espada. E a gente pode conferir isso depois, né? O cumprimento dessa promessa, não vou ser eu que vou apresentar isso para os irmãos, mas quem estiver com o versículo, a passagem de versículo 38 do capítulo 37 que nós estamos estudando agora, então lá nós vamos ver isso se cumprir, né? A morte do rei Senaqueribe, e não vai ser uma morte bonita não, é claro que eu não vou falar, né? Porque senão os irmãos não leiam agora o versículo 38, deixa para depois. Eu estou vendo quem está lendo. Então, não leiam o versículo 38. Deixa o suspense para a hora que for a próxima lição, né? Continuando, então, essa passagem, a gente vê, então, ele acalma os ânimos, né, daqueles altos, aquela alta comitiva do rei Ezequias, que foi até ali o rei Isaías. E aí vem então a famosa carta do rei da Síria. Veja só, no primeiro momento que vocês estudaram domingo passado, foi uma comitiva. Foi uma comitiva de Senaqueribe com esse Rabsaque, que estava liderando essa comitiva, e fala aquelas palavras duras contra o rei e contra o povo. E fala. Só que agora, o rei Senaqueribe, ele vai mandar uma carta. Veja, o tom já mudou. Será por que o tom mudou? Vamos ler aqui, versículo 8. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Síria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Então, o que acontece aqui? Rabsaque sai em direção a Libna, porque ouviu dizer que Senaqueribe deixou Laquis. Laquis era uma cidade, né, ali perto de Libna, não se sabe exatamente onde é Libna, né, hoje, mas devia ser perto de Laquis, né? Então ele ouve falar que então o seu rei, o seu sumo rei, o seu grande rei, deixa ali aquela região, deixa aquela cidade, porque houve um boato. Olha só a promessa aqui, olha só o oráculo de Isaías aparecendo. Ele vai ouvir um rumor, lá no versículo 7 a gente leu isso. E o que acontece? Senaqueribe vai receber um relatório, olha só o que ele recebeu, no versículo 9. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com essa missão. Então esse rumor, por acaso, devia ter a ver com essa coisa do rei Tiraca. Tiraca era um governante rei ali da Etiópia, Egito, daquela região ali, e possivelmente ele ouviu que ele estava avançando com o seu exército, e aí Senaqueribe ficou com medo. Sabe por que ele ficou com medo? Porque, veja, Senaqueribe ele estava querendo avançar nessa região de Jerusalém, ele queria expandir o seu império. Só que do lado de cá, é porque eu não tenho um mapinha aqui, mas os irmãos vão ver que para o lado de cá, ele enfrentava um problema. Ele enfrentava a Babilônia, que ainda não tinha se tornado, ainda não tinha deixado de ser um problema, e enfrentava os egípcios também. Então, Senaqueribe estava com várias frentes. Ele tinha uma frente
lá em Jerusalém, ele tinha uma frente ali que estava tentando segurar o exército egípcio, e possivelmente ele tinha alguma frente com relação ao pessoal da Babilônia. Então ele tinha várias frentes para atuar. E Senaqueribe deu uma última cartada. Olha essa cartada. Ele manda uma carta ao rei Ezequias tentando resolver o problema. Ele pensou assim: poxa, em vez de entrar com o meu exército aqui e desgastar as minhas forças e dividir as minhas forças, eu vou mandar uma carta ao rei Ezequias fazendo uma segunda ameaça. De repente eu consigo pacificamente, sem gastar minhas energias, eu consigo conquistar Jerusalém, e aí eu me preocupo com o Egito, eu me preocupo aqui com a Babilônia, mas aqui Jerusalém e Judá já está tranquilo, certo? Então ele joga um H, né? Olha, ele começa a falar: olha, vocês viram aqui, e de fato eles tinham conquistado muitas coisas. De fato isso aqui não era mentira, eles tinham conquistado vários povos, inclusive quem estava ao redor. Mas ele faz uma blasfêmia, ele volta a blasfemar, embora tenha sido num tom mais baixo. Os irmãos perceberam que na lição passada, no capítulo 36, o tom do alto funcionário era arrogante, de extrema arrogância, nem chama Ezequias pelo título de rei, ele humilha de uma tal forma, e aqui não, ele já se refere na carta a Ezequias como rei. Então é aquela velha história. O funcionário, às vezes, fala mais grosso do que o chefe. Na hora, quando é o chefão mesmo, o chefão ele usa outras palavras. Então, ele já baixa o tom aqui, só que ele volta a dizer: olha, esse Deus que você confia, não deixe que o seu Deus em quem você confie o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E por que isso acontece? Eu esqueci de falar esse detalhe, não, mas que é muito importante. Ora, depois que a comitiva vai a Isaías, obviamente o coração de Ezequias se encheu de esperança. E ele deve ter mandado uma resposta ao rei Senaqueribe, embora essa resposta não esteja registrada aqui no texto bíblico. Ele deve ter mandado essa resposta ao rei Senaqueribe dizendo: olha, eu confio no meu Deus, e o meu Deus não vai deixar que a nossa cidade, o remanescente fiel, seja entregue nas suas mãos. E aí é por isso que o rei da Assíria diz: não deixe que o seu Deus, em quem você confie, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. O rei fala isso, Senaqueribe fala isso, porque possivelmente recebeu uma resposta dura de Ezequias dizendo: nada vai acontecer, eu não temo, porque o Senhor disse, nós seremos preservados. Entenderam? Eu tinha esquecido de falar essa parte, né? Importante. Então ele cita várias regiões aqui, e vários reis, né, várias nações aqui, para mostrar que todos esses tinham caído debaixo do Império Assírio. E todos tinham seus deuses, todos acreditavam em alguém, tinham seus exércitos, e mesmo assim sucumbiram. Né? Ele queria dar essa última cartada, essa última ameaça, né? Dando uma carteirada, na verdade, se a gente pode chamar assim, né? Dando uma carteirada real no rei Ezequias. E a gente vai ver posteriormente, não hoje, né? Porque a nossa lição acaba suspense do versículo 13. Nós vamos ver que depois aquilo que Deus havia prometido vai se cumprir. Então vocês vão ver que aquele rumor que vai acontecer, aquele exército que estava ali, aí isso é uma das perguntas, os comentaristas não têm bem certeza disso. Se quando ele ouviu esse rumor de que o exército egípcio estava ali tentando tomar determinada cidade, se além de Rabsaqué, parte do exército foi também. O fato é que em algum momento, seja junto com Rabsaqué, ou seja depois, esse exército saiu e deixou de se tornar uma ameaça a Jerusalém, né? Deixou aquele de fato remanescente fiel ali e aquele povo pôde finalmente ver que na verdade nós devemos depender do Deus vivo, daquele que realmente é o Criador de todas as coisas e sustentador de tudo. Esse era o grande problema daquele povo, né?
E um último detalhe, né, Rabsaqué, ele atribuía aquelas conquistas que eles tiveram quando ele chega naquele primeiro momento ao seu rei Senaqueribe. Mas o mesmo Senaqueribe, ele entende que tudo aquilo que havia sido feito foi obra dos seus antepassados, né? Então, todos os reis que tinham passado antes dele, então ele queria mostrar que a história, né, a dinastia dos assírios era uma dinastia vencedora, era uma dinastia poderosa, né? E que Israel, mesmo tendo sido no passado um grande poder militar, como foi na época de Davi, em que Davi venceu diversos dos seus inimigos, eles agora não são mais nada, né? O novo império, aquele que tem uma história para contar, aquele que tem uma tradição de reis vitoriosos, então é o povo assírio. Eu gostaria de deixar algumas rápidas considerações com os irmãos com relação a esse texto, que chamam a nossa atenção, né, algumas aplicações, e a primeira delas seria o seguinte: assim como Ezequias e o seu povo, eles entenderam no momento de angústia os pecados que tinham cometido, né, o desvio da vontade de Deus, nós também passamos por situações assim, né, em que nós por vezes nos desviamos, por vezes não confiamos em Deus como deveríamos confiar, confiamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias capacidades, mas assim como o texto nos mostra, chega um momento que nós vamos estar como aquela mulher que não tem como dar à luz, estamos sem força, sem capacidade, e aí é nesse momento que, assim como Ezequias fez, nós devemos buscar ao Senhor e devemos nos humilhar diante dEle, devemos buscar por meio da oração a conciliação e a orientação. E a Bíblia está aqui para nos mostrar exatamente esses exemplos de homens que foram grandes líderes, homens que na maioria do tempo estiveram de acordo com a vontade de Deus, mas que por algum momento vacilaram. Homens que não eram perfeitos, assim como nós. E nós estamos exatamente tendo a oportunidade de aprender com aqueles do passado aqui. E por último, eu queria deixar aquilo que eu sempre gosto de terminar, especialmente as lições de Isaías, com a seguinte ideia: ter sempre em mente que Deus ele é soberano e sua vontade ela vai ser sempre cumprida. Os oráculos de Deus já tinham sido dados a Isaías muito antes disso aqui acontecer. Isaías estava há um bom tempo já falando e chamando, exortando o povo para que ele voltasse a Deus, para que eles deixassem de confiar em exércitos. Claro, irmãos, a gente não está dizendo aqui que nós não devemos nos preparar. Ezequias fez uma coisa muito importante, que foi aquele arqueduto, não é um arqueduto, né? É um duto subterrâneo de água. Inclusive, quem quiser ver isso, ele ainda existe. Israel com a Aline, tá? Israel com a Aline, ela mostra lá, ela anda e mostra que isso ainda existe e funciona, né? Esse duto de água até hoje. Mas Deus traz as suas profecias e os seus oráculos e a gente tem que ter confiança que eles acontecerão, que eles ocorrerão. A sua palavra sempre vai ser cumprida, a sua santa vontade sempre vai ser cumprida. É claro que no tempo dele. Isaías chamou a atenção muito antes, aconteceu bom tempo depois, mas aconteceu. E quando Deus disse que ia trazer que eles ficassem em paz, que eles não temessem, os irmãos também vão ver no texto bíblico e isso vai acontecer. Deus vai proteger aquele povo e vai honrar aquele remanescente fiel. Então que possamos ter sempre isso, que Deus está conosco, que Ele é soberano e a sua vontade vai ser sempre cumprida. Amém?